Por que é que vocês europeus, conhecendo os líderes do terrorismo, não fazem negociações com eles? O povo está determinado. Ela é a força principal. Temos as armas. Vamos utilizá-los sem hesitações. O pouco que temos, distribuímos por todos. Não fica nas mãos de um punhado. Vamos instalar no nosso seio uma disciplina de ferro. Imediatamente, sem vacilações. Assim foi a incrível a vida de Samora Machel. Samora Moses Machel, mais conhecido por Samora Machel, foi um militar moçambicano, líder revolucionário da inspiração socialista, que liderou a Guerra da Independência de Moçambique e foi o primeiro presidente após a sua independência até a sua morte. Ele foi-lhe atribuído o Prêmio Lenin da Paz. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história de Samora Machel. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Samora Machel nasceu no dia 29 de setembro de 1933 em Madragoa, atual Xilembene, na província de Gaza, Moçambique. Samora entrou na escola primária com 9 anos quando o governo colonial português entregou a educação indígena à Igreja Católica. Depois de terminar a escola primária, Machel quis continuar a estudar, mas os padres só lhe permitiram estudar teologia e Samora decidiu ir tentar a vida em Lourenço Marques, atual Maputo. Teve a sorte de encontrar trabalho no Hospital Miguel Bombar em 1952. Começou o curso de enfermagem em 1956 e foi colocado como enfermeiro na ilha de Inhaca, onde casou-se com Surita Chaikamo, de quem teve 4 filhos. Samora Machel foi educado como nacionalista e como estudante foi sempre rebelde e tomou conhecimento dos importantes acontecimentos que se davam no mundo: a formação da República Popular da China em 1949, a independência de Ghana com Kwame Nkrumah em 1957, seguida da independência de vários outros países africanos. Se não assistiu à história de Kwame Nkrumah, estará na descrição e no fim do vídeo. Samora abandonou o país em 1963 e juntou-se a Frelimo na Tanzânia. Para lá chegar, teve a sorte no Botsuana de se encontrar com Joyce Slovo, com um grupo de membros da ANC sul-africano, os quais lhe ofereceram transporte num avião que tinha fretado. Samora Machel foi integrado num grupo de recrutas para receber treinamento militar na Argélia. No seu regresso à Tanzânia, ascendeu imediatamente ao posto de comandante em novembro de 1966, na sequência de assassinato de Felipe Samuel Magaia, então chefe do Departamento de Defesa e Segurança da Frelimo. Samora foi nomeado chefe do novo Departamento da Defesa. Em 1967, Samora Machel criou o destacamento feminino para envolver as mulheres moçambicanas na luta de libertação e em 1969 casou-se oficialmente com Josina Mutemba, uma guerreira de quem teve um filho, o famoso Samora Machel Jr. Em 1968 foi reaberta a Frente de Tete. A forma como Samora Machel respondeu a dissidências dentro do movimento, reforçando o moral dos guerreiros. No dia 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Mongana, então presidente da Frelimo, foi assassinado com uma encomenda bomba. O vice-presidente Urias Mango assumiu a presidência, mas o Comitê Central, reunido em abril, decidiu rodeá-lo de 2 figuras, Samora Machel e Marcelino dos Santos, formando um triunvirato. Em maio de 1970, noutra sessão do Comitê Central, Simango foi expulso da Frelimo e Samora Machel foi eleito presidente, com Marcelino dos Santos como vice-presidente. Segundo certos investigadores de atualidade, Samora Machel não foi eleito após a morte de Eduardo Mongana, mas ascendeu o poder por circunstâncias associadas a situações que a Frelimo estava a atravessar, com o corolário a violação dos estatutos do movimento, a não aceitar que Urias Simango fosse o presidente da Frelimo após a morte de Eduardo Mongana em 1969. Nos anos seguintes, até 1974, Samora conseguiu organizar a guerrilha, de forma a neutralizar a ofensiva militar portuguesa. Samora Machel dirigiu também uma nova ofensiva diplomática
diplomática em que angariou apoios não só dos aliados socialistas, mas inclusive do Vaticano, um aliado tradicional de Portugal. O Papa era então Paulo VI. A seguir ao golpe do Estado militar no dia 25 de abril de 1964, a Revolução dos Escravos em Portugal, que tiveram como causa imediata a incapacidade de resolver a questão colonial pelas armas, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Mário Soares, encabeçou uma delegação a Lusaka, em que propôs a Frelimo o cessar-fogo e um referendo para decidir se os moçambicanos, certamente incluindo os habitantes de origem portuguesa, queriam a independência. Conforme pretendia o general Antônio de Espinhola, primeiro presidente da República Portuguesa depois do dia 25 de abril, Samora Machel recusou-se, afirmando que a paz é inseparável da independência e expandiu as opções militares, contando com a desmotivação dos militares portugueses, aos quais no dia 25 de abril prometerá o fim da guerra. Em junho, aproveitando a inação em que as forças armadas portuguesas tinham caído, cercou um destacamento que se rendeu no posto do Omar, junto à fronteira de Tanzânia. Entretanto, a ala mais radical do movimento das forças armadas que fizeram o golpe do dia 25 de abril de 1964 em Portugal chamou a si as negociações com os movimentos autonomistas das colônias. Com a mudança de atitude de Lisboa, acabou por ser assinado no dia 7 de setembro de 1974 o Acordo de Lusaka entre o governo provisório português, cuja delegação era então dirigida por Melo Antunes, ministro sem pastas, e a Frelimo. Nos termos desse acordo, forma-se-ia no mesmo mês um governo de transição por elementos nomeados por Portugal e pela Frelimo, e a independência teria lugar no dia 25 de junho de 1965. A Frelimo decidiu que o primeiro-ministro do governo de transição não deveria ser Samora, mas sim Joaquim Chissano, ainda chefe do Departamento de Segurança. Entretanto, Samora Machel fez várias viagens aos países socialistas e aos países vizinhos de Moçambique para agradecer o seu apoio durante a luta armada e solicitar apoio para a construção de Moçambique independente. Durante uma sessão do Comitê Central realizada na Praia do Tofo, província de Inhambane, e dirigida por Samora Machel, foi aprovada a Constituição da República Popular de Moçambique e decidido que Samora Machel seria o presidente da República. Os antigos militantes Lázaro Cavandame, Urias Simango, Paulo Iane Cabel, Padre Mateus Gonguere foram detidos a protesto de se terem aliado a elementos de comunidade branca no levantamento do dia 7 de setembro de 1964 contra a entrega do poder a Frelimo. Mateus Gonguere foi raptado na Quênia, onde se encontrava exilado, e trazido secretamente para Moçambique. A mesma onda apanhou Joana Simeão, que apesar de nunca ter pertencido a Frelimo, criará um partido Gumo, Grupo Unido de Moçambique, alegadamente de tendências pró-ocidentais, propondo um modelo baseado no pluralismo e no mercado livre. A Frelimo adoptou esse modelo nos anos mais tarde, quando acabou por renunciar ao marxismo. Classificados como traidores, inimigos, foram sujeitos a julgamentos samurais presidido pelo próprio Samora Machel nos moldes ditos revolucionários e populares. Os prisioneiros políticos da Frelimo foram queimados vivos enquanto os soldados entoavam hinos revolucionários em redor da vala. Só 18 anos mais tarde, em 1995, viriam à lume os macabros pormenores do massacre. Perante o silêncio da Frelimo, cujos sucessivos governos se tinham até então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos chamados Grupo dos Grandes Racionários. Um mês antes da independência, ou seja, em meados de maio de 1965, Samora Machel entrou em Moçambique pela fronteira norte, vindo da Tanzânia, e assentou um periplo com destino à capital, situando no extremo sul, aonde deveria chegar na véspera da independência. Ao longo dessa viagem, inflamava literalmente as massas com os seus discursos, nos quais não cessava de repisar os aspectos mais odiosos e humilhantes do colonialismo para colonialismo na perspectiva dos colonizados. O mal-estar instalou-se progressivamente entre a comunidade portuguesa, numerosos membros da qual decidiram ir refazer a vida noutras paragens. Samora anunciou
a nacionalização de saúde, da educação e da justiça, passando um ano a nacionalização das casas de rendimento, criando a administração do Parque Imobiliário do Estado, que alugava as casas com rendas de acordo com o rendimento de agregado familiar. Lançou grandes programas de socialização do campo com o apoio dos países socialistas, envolvendo-se pessoalmente numa campanha de colheita de arroz. Conseguiu ainda o apoio popular, principalmente dos jovens, para operações de grande vulto, tais como recenseamento da população em 1980 e a troca de moeda colonial pela nova moeda metical no mesmo ano. Outras políticas populares foram as ofensivas a favor do aumento da produtividade e contra a corrupção, geralmente anunciadas em grandes comícios para os quais a população era massivamente convocada. Outras medidas impopulares foram o encerramento nos chamados campos de reeducação das testemunhas de Jeová, dos improdutivos e das prostitutas e a colocação em locais remotos os jovens com cursos superiores, medidas com alegado objetivo de desenvolver regiões onde havia pouca população. Sob a iniciativa do Serviço Nacional de Segurança Popular e da Polícia de Investigação Criminal, proliferaram as detenções, quer em penitenciárias tradicionais como de Machava, quer em campos de reeducação, perdidos no mato do norte e do centro do país. A própria mulher de Samora Machel, em que ela abandonará quando partirá para a Tanzânia em 1963, foi detida, malgrado a sua ausência total da atividade política. A vida cotidiana dos cidadãos passou a ser vigiados pelos grupos dinamizadores, células de controle criados a nível dos bairros e locais de trabalho. Samora Machel sempre seguiu uma política de angariar amizades e apoio para Moçambique, não só entre amigos tradicionais, os países do bloco soviético e os países vizinhos, unidos numa frente de integração regional, mas até entre os seus inimigos, sendo inclusivamente recebido, embora com frieza, por Ronald Reagan e tendo assinado um acordo de boa vizinhança com Peter Botha, presidente da África do Sul, nos últimos anos de apartheid. Apesar disso, Samora Machel não conseguiu sustentar a guerra que, iniciada logo a seguir a independência pelos vizinhos do regime racista, a África do Sul e a Rodesa de Ian Smith, se tornou uma verdadeira guerra civil dirigida por um movimento de resistência armada, Renamo. A guerra civil durou 16 anos, provocou cerca de 1 milhão de mortos e 5 milhões de deslocados e destruiu grande parte das infraestruturas do país. A partida da comunidade portuguesa, o insucesso da política de socialização e a guerra levaram a um colapso econômico e Samora nos últimos anos teve de abrandar a política de orientação comunista, permitindo aos quadros acesso a bens que estavam vendados ao comum dos cidadãos, aceitando a conversações com a Renamo e finalmente organizando acordos com o Banco Mundial e o FMI, no sentido de estacar a guerra e a relançar a economia. No dia 30 de agosto de 1982, recebeu o grande colar da Ordem do Infante do Dr. Henrique de Portugal. No dia 19 de outubro de 1986, quando se encontrava de regresso de uma reunião internacional em Lusaka, o Tupolev Tu-134, sediado pela União Soviética em que seguia, juntamente com muitos dos seus colaboradores, se despenhou em Buzine, nos Montes dos Libombos, território sul-africano perto da fronteira com Moçambique. O acidente foi atribuído a erros do piloto russo, mas ficou provado que este tinha seguido um rádio-farol cuja origem não foi determinada. Este fato levou a especulações sobre uma possível cumplicidade do governo sul-africano, que nunca se conseguiu provar. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicamos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.